Agradecemos a Jesus e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, em nome do Pai do céu, para buscar compreender e estudar um pouco mais os ensinos de Jesus. Hoje nós estamos aqui com Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e pretendemos comentar uma das páginas que eu vou abrir ao acaso. É da lição 122, 123. Diz assim: não julgue seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam, e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Essa é a regra áurea. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito. E essa é uma primícia importante para que nós possamos viver em paz conosco próprios e com o nosso próximo. Diz aqui que não se deve pensar mal das pessoas, porque do pensamento vem a ação, a palavra, a emoção, e precisamos ter a nossa palavra, como diz o Ruiz, mestre Ruiz, impecável. Se a nossa palavra é impecável, nós conviveremos uns com os outros de uma forma pacífica e respeitosa. É preciso pensar e falar bem de nós mesmos e também do nosso próximo. A palavra é um dom. Ela tem o poder de criar. Então, quando pensamos bem de nós, nós criamos uma atmosfera, uma condição de melhorarmos a nós mesmos. E quando pensamos bem do próximo, de certa forma, flui, o ambiente flui. O relacionamento e as qualidades de relacionamento, as qualidades sociais, resultam numa boa aquisição, porque aprendendo a falar o bem, pensar o bem, vivenciar o bem, nos fortalece como seres humanos qualificados. Aqui diz também que as aparências enganam, e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Então, que a gente se prive de julgamentos. Não devemos julgar as pessoas. Nós não estamos vivenciando a experiência do outro, a realidade do outro, o ponto de vista do outro. Estamos tão somente vivenciando a nossa realidade, a nossa condição, a nossa maturidade intelectual e espiritual e até emocional para encararmos os fatos, as ocorrências, como encaramos. Então, que saibamos respeitar cada pessoa e cada coisa, cada circunstância no lugar que lhe é devido. Não julgue para não ser julgado. Essa é uma das lições evangélicas. Não devemos julgar, né? Quando Jesus foi questionado em relação ao erro daquela mulher que foi pega em adultério, ele convocou a todos os presentes que atirassem a primeira pedra se não tivessem nenhum pecado, se não tivessem cometido nenhum erro. Então, no final, todos se afastaram, porque todos reconheceram que cada um tem
uma realidade, comete erros, porque somos apenas e tão somente ainda aprendizes da vida. Então, nós erramos, nós nos equivocamos para voltar atrás e aprender o que é certo, o que é devido. Então, que nós saibamos dar tempo a nós próprios para corrigirmos os nossos enganos. Então, quando todos se despediram naquela ocasião, Jesus pergunta à mulher: então, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, essa é uma admoestação de Jesus em relação a nós nos reconhecermos falíveis, aprendemos a aceitar a nossa falibilidade, termos a humildade suficiente para reconhecer que erramos, mas ter também a capacidade de nos erguermos e consertarmos os nossos erros, não cometendo os mesmos erros novamente. Isso significa aprendizado. É quando a gente se reconhece falível, reconhece-se que erramos, mas nos despertamos para o fato de que podemos fazer diferente, podemos fazer melhor. A outra página seguida, a 123 de Minutos de Sabedoria, diz assim: quando ensinar, não seja arrogante, porque em todas as ocasiões Jesus nos ensina que a pedra angular da escalada humana, na verdade, vem a ser essa qualidade do espírito, a humildade. Nós sabermos que não sabemos tudo, que não dominamos todas as ciências, que precisamos uns dos outros e que estamos todos interconectados. Se precisamos uns dos outros, se hoje, nos dias de hoje, nesse século, nesse milênio, já podemos gozar de tantas benfeitorias, de tantas benesses, como, por exemplo, os equipamentos que nos facilitam o dia a dia, o conhecimento sobre os astros, o movimento da Terra, o conforto do lar, que tem tantos equipamentos que nos favorecem, a higiene, por exemplo, né? A água encanada, a água potável, que é trabalhada para ser potável, todas as benfeitorias que nos cercam qualificam a nossa vida, facilitam o nosso viver. Então, que a gente saiba reconhecer nos nossos irmãos, esses principalmente, que se mostram como altruístas, que são exemplo de vida, que deixaram para trás um rastro de luz, que nós saibamos, então, pensar sobre as suas vidas, pensar sobre a capacidade de renúncia e a capacidade de ceder e de pensar no outro mais do que em si mesmos. Então, são exemplos como, por exemplo, Irmã Dulce de Salvador, né? Que dedicou toda a sua vida em favor do pobre, do marginalizado. Pensamos na Madre Teresa de Calcutá, na Eunice Viver, que lá no Rio Grande do Sul promoveu todo um processo, um esforço em favor, por exemplo, dos leprosos, né? Ajudando-os, encaminhando os filhos para locais separados da convivência deles, dos pais, que tinham hanseníase, para que eles não fossem contaminados, e criou muitas casas no Brasil afora de tratamento para os leprosos. Lembramos de tantos heróis e heroínas, e também conhecemos aqueles que são anônimos, que não divulgam o seu altruísmo, a sua vida, mas que nós reverenciamos,
como um familiar muito querido que nos ajuda, como uma pessoa abençoada que encaminha um dos nossos filhos, né? Tanta gente que oferece dos seus dons, dos seus talentos, multiplicando-os em favor da nossa vida ou da nossa qualidade humana. Diz aqui em seguida que não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Então, que nós não nos desanimemos diante das pessoas endurecidas. Elas também precisam de tempo para pensar de outra forma, para alcançar uma outra mentalidade melhorada. Porque todos nós temos a mesma destinação honrosa e feliz de filhos de Deus. Então, a nossa destinação é o aprimoramento, é a perfeição cabível ao ser humano, criado por Deus, mas com essa marca de perfectibilidade. Todos nós, o pior dos criminosos, tem dentro de si o germe, a essência divina. Então, todos nós teremos as oportunidades, muitas, tantas quantas sejam necessárias, para que alcancemos a pouco e pouco, gradativamente, devagar, mas sem pausa, o nosso caminhar para frente, para o alto. Então, o aprendizado do aprimoramento dura a vida inteira, é pela eternidade afora, e nós temos um instrumento divino de misericórdia do nosso Pai Criador, que é a reencarnação. Nasceremos e renasceremos tantas vezes quanto sejam necessárias para o nosso crescimento, para repetir os cursos, para nos darmos a nós mesmos a oportunidade de repensar, de reconstruir, de refazer os nossos destinos. Diz ainda: procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho, só porque ele chegou de lábios que você julga menos puros. Então, que nós saibamos valorizar a experiência de todos, mesmo daqueles que nós considerarmos como adversários. São nossos irmãos e têm uma vida diferente da nossa, porque cada um de nós é único, tem experiências enriquecedoras que podem acrescentar para a nossa vivência algo de positivo. Então, que a gente saiba triar, que a gente saiba valorizar aquilo que o outro nos oferece como experiência própria, mesmo que a gente julgue essa pessoa de menor qualidade. Todos têm que aprender e todos têm algo a ensinar. Ainda, Deus ajuda aos homens por meio dos próprios homens e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Mais uma vez, aqui é um chamamento para que nós valorizemos a todos, porque Deus se serve da criatura para ajudar a criatura. Então, que nós saibamos acolher a ajuda que nos chegue, mesmo que seja de pessoas que consideramos imperfeitas. De uma forma ou de outra, elas nos trazem mensagens, tipo avisos, que nos despertam para uma realidade importante, que possamos aproveitar para o nosso caminhar para frente e para o alto. Então, essas são as lições de hoje. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a espiritualidade amiga pelas bênçãos que nos chegam, pelo amparo que recebemos a todo instante, pelo despertar contínuo em todas as ocasiões, que possamos acordar para a vida e que busquemos o contentamento, a gratidão, a alegria de viver, que essa alegria de viver possa ser refletida em nosso olhar, que esse olhar
se transmute em olhar de bênção sobre tudo aquilo que a gente perceba em torno de nós e em nós próprios. E que os nossos ouvidos possam se inclinar para o bem, para o acolhimento das bênçãos que nos chegam. Enfim, as lições de hoje são para o despertamento, que vão nos favorecer uma vida mais bonita, mais colorida, mais condigna com a nossa condição de únicos, de seres singulares, que temos tanto a aprender, mas que já temos algum conteúdo para ensinar. E, sobretudo, pela oportunidade das nossas mãos, pés, boca, palavra, ouvidos e olhar para amparar aquele que necessita. Que Jesus, então, nos abençoe e nos fortaleça no propósito de seguirmos em frente da forma mais humana e melhorada que sejamos capazes de realizar. Até breve.